respeitar o seu tempo e aprender a dizer não. São dicas valiosas para o professor que normalmente pega inúmeras atividades e acha que vai dar conta de tudo, e nem sempre é assim. Meu nome é Aurélia, eu sou psicóloga clínica e psicóloga escolar e coordenadora do Programa Desenvolver. O Programa Desenvolver é um programa da rede que ele é de consultoria e assessoria em psicologia escolar e tem o objetivo de levar a psicologia para todos os ambientes da escola, promovendo tanto a saúde dos profissionais como a saúde emocional dos alunos, ampliando a habilidade dos profissionais de desenvolverem, de ter esse olhar mais atento em relação a cada aluno e também contribuindo para o desenvolvimento da equipe em relação a planejamentos, em relação a formações de equipe, de professores e também em toda a equipe organizacional mesmo, em que a gente promove um melhor relacionamento entre os professores, entre os gestores, de modo que todo o ambiente da escola conheça a psicologia e também entenda esse processo. Então nós atuamos em todas as áreas dentro da escola, certo? E aí, hoje eu vim conversar com vocês a respeito da saúde do professor. Porque, segundo a Organização Internacional do Trabalho, o professor é uma das profissões que mais tem estresse, mais está acometida pelo estresse do trabalho, isso gerando grandes consequências. Como nós estamos hoje na campanha do Janeiro Branco, nós estamos este mês na campanha do Janeiro Branco, é muito importante falar da saúde mental do professor, principalmente porque ele é um dos profissionais que mais tem adoecimento. E quais são as causas desse adoecimento? Diversos elementos contribuem para que o professor tenha um adoecimento maior do que as outras profissões. Por exemplo, o professor ele lida com um grande número de crianças, normalmente as turmas são cheias, ele precisa de atender às demandas da escola, fazer planejamentos, preparar atividades, realizar avaliações, atender aos pais, atender a todo o cronograma que está sendo exigido pela LDB, pelo Plano Nacional de Educação. Então o professor tem muitos critérios a quem atender, ele é um profissional que atende a muitos chefes, né? E aí muitas dessas atividades que o professor realiza nem sempre são realizadas em sala de aula. Então o professor também leva muitos trabalhos para casa. Todos esses que eu falei anteriormente, de preparação de atividades, de planejamentos de aula, de realização de provas, são feitas fora da escola, né? São feitas em casa. E foi realizada uma pesquisa ultimamente, foi realizada uma pesquisa em 2015, que disse que o professor, independente da fase, se é educação infantil, ensino fundamental, ensino médio ou ensino superior, ele está mais suscetível ao adoecimento. E também independe se é escola pública ou privada. A gente sabe que cada uma dessas fases gera um comprometimento diferente. Por exemplo, o professor da educação infantil, ele está muito mais preocupado com o cuidado desse aluno. Os pais que levam os filhos pequenos para a escola, eles estão extremamente preocupados se os filhos serão bem cuidados, se nenhum amiguinho vai machucar. Então o professor, ele se estressa tanto, ele tem tanta preocupação como se ele tivesse que virar 5 para estar em todos os cantinhos, para não deixar nenhuma criança cair, sem contar essa questão do planejamento que tem que adequar a capacidade de cada criança, né, do desenvolvimento ao currículo. No ensino fundamental, tanto a primeira fase quanto a segunda fase, de todas as pesquisas, são esses os professores que mais são acometidos pelo estresse e o adoecimento. Por quê? Além do professor ter um estresse muito grande de estar sustentando a base do processo educativo, que se inicia no ensino fundamental a partir do primeiro ano, ele também muitas vezes não consegue ficar em uma instituição de ensino só. Então ele dá aula em várias escolas, tem que mediar o tempo, fazer planejamentos de escolas diferentes, atender a todas as demandas, conhecer a especificidade metodológica de todas as escolas que ele atua, de modo que fica um desgaste emocional muito grande.
Os professores do ensino médio também normalmente não dão aula em uma escola só. Às vezes eles dão aula em 3, 4 escolas, saem de moto, saem rapidamente de um transporte para atender todas essas demandas, né? E o professor de ensino superior se queixa muito em relação à cobrança da produtividade, que a gente sabe que o CAPES exige muito essa produtividade, e também ao retorno desses alunos que já estão no ensino superior, mas que muitas vezes não têm essa disponibilidade que eles esperavam que um aluno de ensino superior deveria ter. E aí, o que acontece? Várias situações causam repercussões muito negativas em relação ao trabalho do professor. Como, por exemplo, o envolvimento emocional do professor em relação aos seus alunos é muito grande, principalmente na fase inicial. Muitos professores, além de fazer toda a questão em relação a dar o conteúdo, ele também se preocupa se o aluno está se relacionando com os colegas, se ele realmente está tendo um aprendizado efetivo. Até com as questões relacionadas à família do próprio aluno, o professor se preocupa. Tem também as classes numerosas, o baixo ressarcimento, né? Porque o salário do professor é muito baixo, então tem uma pouca valorização social em relação ao próprio trabalho. A grande quantidade de atividades que o professor tem que fazer. Tudo isso são situações que contribuem muito para esse adoecimento. E se o professor não tem um bom rol de amizade e também de relacionamento com seus colegas de trabalho e principalmente com a gestão, esse processo de adoecimento fica ainda maior. Porque independente se a escola é pública ou particular, tem gestores que não contribuem para o melhor desenvolvimento do professor, né? Muitas das vezes eles cobram em demasia ou não elogiam, não valorizam o trabalho que aquele professor faz. Então o professor vai ficando cada vez mais desestimulado, porque aquilo que ele fez de bom grado, aquilo que ele fez planejando, se torna muito desgastante e exaustivo. Outra coisa que nós temos vivenciado muito em relação a essa não saúde do professor são as novas mudanças que a escola está vivendo. Por quê? Todas as mudanças da sociedade, elas entram na escola, né? E o professor, ele é como se fosse a esponja, ele é o responsável por captar essa mudança e transmitir essa mudança para os alunos. Então, esse processo de inclusão, os professores dificilmente eles tiveram preparo suficiente para lidar com os alunos de inclusão, mas eles estão recebendo, estão se informando, se formando de diversas formas para atender a essa demanda, mas muitas das vezes as escolas não oferecem subsídios para que eles atendam essa demanda. Então, tanto subsídios de acessibilidade como subsídios de profissionais que podem orientá-lo de uma forma mais adequada. Todas essas atividades que o professor vai fazendo em grande quantidade e que muitas vezes não tem o retorno como eles esperavam, um retorno de reconhecimento, de valorização, isso vai promovendo uma grande dor. Existem algumas consequências desse adoecimento mental do professor, que ele já pode ir percebendo com o decorrer do tempo, o professor vai se autoavaliando, né? Então, uma delas é a perca de sono. O professor passa a ter muita insônia, não consegue dormir normalmente ou fica muito cansado e sente um sono excessivo, diferente do que ele sentia normalmente. Às vezes começa a abusar de medicamentos e de substâncias químicas, de álcool, assim. Vai tendo um esgotamento muito grande em relação ao seu próprio trabalho, uma indisposição para fazer atividades corriqueiras que fazia anteriormente, né? Uma vontade de se isolar, um isolamento social. Tudo isso são consequências desse adoecimento do trabalho. Uma indisposição para lidar com os colegas de trabalho. A gente vai observando isso. E uma das causas mais graves desse adoecimento é a síndrome de burnout, que é justamente a síndrome do esgotamento do trabalho, que ela não acomete somente professores, mas os professores estão entre as profissões que mais são acometidos pela síndrome de burnout. E a síndrome de burnout, ela tem 3 características principais. Uma delas, a primeira, é esse esgotamento, exaustão, que gera irritabilidade,
muito cansaço, uma vontade de se isolar, de não frequentar mais o ambiente de trabalho. Tem também a questão da indisposição para preparar as atividades da sala de aula, do seu trabalho. Você fica indisposto para realizar toda e qualquer atividade referente ao seu trabalho. E uma das características mais importantes é a despersonalização. E o que isso significa? Significa que eu não tenho mais empatia pela emoção do outro. Eu perco essa capacidade de me preocupar. Eu estou tão imerso dentro dos meus próprios problemas nesse adoecimento que eu não tenho mais nem a vontade e é uma capacidade de entender a emoção do meu aluno ou dos meus colegas. E aí o professor se torna mais ríspido, se torna mais sarcástico, mais irônico, não tem mais paciência para as pequenas coisas que antes ele tinha. Esse esgotamento, ele é diferente da depressão, né? E precisa realmente de um diagnóstico do psiquiatra para fazer a avaliação, mas hoje é uma das maiores causas de afastamento do trabalho e também de absenteísmo, certo? E aí existem algumas dicas importantes para o professor, para ele realmente entender e melhorar a sua qualidade de vida dentro da sala de aula e dentro do seu trabalho. A primeira delas é conhecer as suas próprias emoções, né? Como que o professor está lidando, qual a disposição que ele tem para preparar as coisas de sala de aula, para se relacionar, porque normalmente o professor em início de carreira gosta muito, planeja com muita felicidade, quer estratégias novas. Será que você ainda tem? Mesmo que de forma mais cautelosa, você tem essa disponibilidade para preparar, para ter estratégias, né? A segunda coisa é que conhecer as suas emoções envolve necessariamente em cuidar da sua saúde mental e física. Quando eu cuido da minha saúde mental e física, eu também estou cuidando de mim como um todo. E para isso eu preciso de estar com profissionais da educação física, fazer uma atividade física e também com psicólogos, né? Psicólogos, todos os profissionais que cuidam da saúde mental, eles são necessários para que você tenha esse conhecimento melhor. Respeitar o seu tempo e aprender a dizer não são dicas valiosas para o professor que normalmente pega inúmeras atividades e acha que vai dar conta de tudo e nem sempre é assim, né? Então, para conhecer o seu desenvolvimento, o seu trabalho, saber se você está tendo uma boa saúde dentro de sala de aula, é importante se respeitar e conhecer as suas emoções, certo?